Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu vou gravar esse vídeo sem microfone porque aconteceu alguma coisa aqui no computador já há algum tempo e não consigo resolver, né? O microfone não conecta de jeito algum. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre esse tema aí. Será que o pentecostalismo é coerente com a suficiência das Escrituras? É óbvio que os defensores ortodoxos, tradicionais aí do pentecostalismo, dizem que sim, que a continuidade de dons não tem nenhum prejuízo ou não criam nenhum obstáculo para manterem a suficiência das Escrituras. Essa é uma incoerência, obviamente, já que se dons são concedidos à igreja com o fim de orientá-la, pois esse é o propósito, como vemos no Novo Testamento, e se a escritura ela é a nossa única regra de fé e prática, um desses dois polos aqui estão se auto-excluindo. E não é possível você ter uma escritura que você diz que tem tudo para a sua fé e prática e dizer que por meio de profecias particulares, revelações privadas, a pessoa vai receber uma orientação para a sua prática. Eu não quero entrar aqui na discussão de eventuais acontecimentos que uma pessoa diz que aconteceu ou não. Eu estou falando de um expediente comum que deve ser mantido como doutrinário, como doutrinário. Porque se os dons revelacionais e qualquer outro dom continua na igreja, nós temos uma doutrina. E essa doutrina compreende que a presença de dons serve para orientar as pessoas. E orientar elas no quê? Obviamente, em sua prática, em sua vida e, por que não, em sua fé. E, por exemplo, quando eles dizem, olha, os dons servem para experiências individuais, edificação individual e assim vai indo, eles se esquecem de que não é assim que a Bíblia coloca a necessidade ou a presença dos dons. Eu vou ler aqui um texto que é muito conhecido de todos, que está presente na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14 e o versículo de número 26. Então, veja, nós vamos observar aqui que no período em que o expediente e a presença dos dons extraordinários do Espírito estavam constantes na igreja, esses dons serviam como orientação doutrinária e prática, sim. Até que toda a revelação, toda a vontade de Deus para a era do Evangelho fosse, por fim, escrita. E essa carta e essas cartas escritas pelos apóstolos e seu colegiado fossem então copiadas e reproduzidas até chegarem nas igrejas. Agora observe só o que o apóstolo diz aqui nesse versículo 26 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Note, abre aspas. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, então veja, que é culto, culto público, culto solene, culto para o Senhor, reunião cristã. Não tem problema nenhum o nome que é dado aqui, mas temos a reunião do povo de Deus. E aqui temos uma orientação e um preceito. E ele diz: um tem salmo, outro tem ensino ou doutrina, né, como diz outras versões. Este traz revelação,
aquele fala em línguas e ainda outra interpretação. Observe que aí ele termina, que tudo seja feito para edificação. Então note, o apóstolo está colocando salmo, doutrina, como meios ou fonte de instrução da igreja, do lado de revelação e interpretação de línguas. Então, nesse tempo aqui, nesse período, nós temos colocado no mesmo nível os dons revelacionais, revelação em línguas, e há, infelizmente, teólogos, até teólogos reformados, na dúvida se as línguas pertencem, ou o dom de língua pertence à categoria de dons revelacionais. É simplesmente uma pergunta para jogar confetes na grande massa pentecostal, só. Mas aqui está mostrando que o nível revelacional do dom de línguas para a igreja ali nesse período é, sem dúvida alguma, de instrução para a igreja. Então, o que Salmo, ou Cânticos, ou mesmo livro de Salmos, ou doutrina e ensino, estão colocados no mesmo nível de línguas e revelação? Essa fonte aqui é escriturística ou não? Será que na reunião cristã, quando se lia os profetas, ou os salmos, ou a lei, nessa reunião aqui cristã, a leitura desses textos não estavam colocados no nível da revelação e interpretação? Está. E aí o texto ainda diz que tudo seja feito para edificação. Edificar onde? A edificação aqui sugere a ideia de uma construção em cima de alicerces. E quais são os alicerces? As verdades que estavam sendo apresentadas para aquela igreja por meio de interpretação de línguas e também por meio de doutrinas. Alguns correm para dizer, então, se essas interpretações foram doutrinárias para aquela igreja, por que o apóstolo não escreveu? Obviamente, porque tudo que foi doutrina, ensino, revelação para a igreja por meio desses dons, a escritura completa depois supriu isso, apresentando em um texto final. Então, está realmente codificado em todo o texto do Novo Testamento tudo aquilo que Deus falou para essas igrejas, como doutrina, essencialmente, como direção, como prática, até que a escritura então fosse escrita. Olha só como que o texto é autoritativo, porque o apóstolo ele diz assim que ele dá uma ordem, né? Que no caso de alguém falar em língua, que não sejam mais de 2 ou 3, que haja intérprete, cada um por sua vez. Então veja, por que é que o texto é autoritativo sobre isso? Porque, obviamente, o texto inspirado iria trazer toda a doutrina final para a igreja, e aqui conduziu a igreja a essa atitude. Porque o texto é autoritativo. E o que nós temos, portanto, é que quando nós falamos que a escritura é suficiente, nós estamos dizendo pelo menos duas coisas. Os dons de Deus dado à igreja para trazer as suas doutrinas, as suas luzes para a igreja, estavam atuantes ali, não são mais necessários. Porque a revelação toda foi completada. E nós também estamos dizendo, em segundo lugar, que o apostolado, ele se encerrou. Então, a igreja apostólica que tinha os dons, ela tinha os apóstolos. E na medida que essa igreja era orientada pelos dons presentes ali, esse expediente comum pelos crentes na igreja local, e os apóstolos iriam orientando a igreja até que isso terminou em todo o texto do Novo Testamento. Então, uma igreja que possui uma Bíblia, ela possui tudo aquilo que o Espírito Santo disse para as igrejas, como doutrina e prática.
A curiosidade, se ficou dizendo coisas que não estão na Escritura, é simplesmente supérflua e também é fútil, não constrói nada, absolutamente. Enquanto agora na Escritura nós temos tudo para a fé e para a prática. Então, logicamente e inevitavelmente, a, a crença na continuidade dos dons ou no pentecostalismo, ele é um obstáculo para a mesma crença da suficiência das Escrituras, como a suficiência das Escrituras também é um obstáculo à fé ou à doutrina da continuidade dos dons. O ponto é que as pessoas vivem em coerência. E, em certo sentido, isso é bom. Porque pelo menos os que creem na continuidade dos dons, eles continuam dizendo que a Bíblia é suficiente, embora isso seja incoerente com a sua prática. Mas na sua confissão pública, eles dizem que, pelo menos os mais consistentes, né? Eles dizem que a Escritura é suficiente. Deve ser dito que o mesmo argumento que os pentecostais usam para trazer, né, uma defesa sobre a continuidade dos dons, justifica na mentalidade de heresias, de seitas, a presença de Ellen White, por exemplo. O que os adventistas dizem sobre a inspiração de Ellen White? Que não é canônica, é a mesma coisa que os pentecostais usam, ou os continuistas. Não é canônico, porque a Igreja Mórmon possui um colégio apostólico, possui um outro livro, certo? Porque é o mesmo argumento, é o mesmo princípio. E na construção argumentativa, tanto o adventismo como a Igreja Mórmon e qualquer outro movimento que mantenha a presença de apóstolos no seu colegiado de líderes ou bispos, é justificável dentro da ideia pentecostal. Porque se os dons continuam, porque apenas o ofício, o dom de apóstolo não continua? Ah, tem gente que trabalha como apóstolo, tem dom de apóstolo, mas não tem ofício de apóstolo. O ofício de apóstolo é um dom. A Bíblia diz isso. Como todos os outros ofícios. Quer os ofícios extraordinários, quer os ofícios ordinários. Então, os ofícios extraordinários, eles cessaram juntamente com os dons extraordinários que estavam presentes no momento e no contínuo fluxo da produção do Novo Testamento. Então, eu vejo que é incompatível a doutrina pentecostal da continuidade dos dons, é incompatível com a suficiência das Escrituras. Que Deus nos abençoe e que Deus continue nos mantendo firmes do lado da verdade.